Graças e paz. Só para pedir a igreja, vamos orar pelo Médio Oriente. Esse conflito, Irã, Israel não é fácil. Estamos aqui pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Vamos orar pela Débora, nossa missionária. Estou vendo ela como se fosse, estamos lá em África. Que coisa boa, ela está lá fazendo missões, países dos vizinhos, Senegal. E estava dizendo a ela que estou cansado, quero voltar. Mas papai é bom. Louvado seja Deus. Senhor, obrigado pela graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Estamos aqui passando mais uma conferência missionária. E nós queremos te pedir que o Senhor desperta a tua igreja nessa área de missões, Pai. Também nós queremos te pedir que abençoe a nossa missionária Débora, que o Senhor fale mais alto e ela fala mais um pouco. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Gente, vocês não imaginam há quanto tempo eu queria estar aqui com vocês. Mais precisamente em 2020. Não foi? Começou. Eu estava olhando para você, foi com você que eu fiz a live, não foi? Foi. Eu falei, aquele menino ali, eu acho que foi com ele. E na época da pandemia, né, todo mundo trancado dentro de casa, aquela loucura, a gente tentando arrumar o que fazer. E as lives ajudaram muito a gente naquela época a manter a conexão que estava impossibilitada de ser fisicamente. Então, nas lives a gente encontrou esse calor humano, essa conexão, a gente fez novos amigos. E uma amizade que eu fiz, que eu carrego desde aquela época, foi com a Luciana. E, por incrível que pareça, a gente não tinha se encontrado pessoalmente. Hoje foi a primeira vez. Então, vejam lá, de 2020 até agora, a gente não se perdeu mais de vista, né? E o carinho que eu tenho pela IBMAC, olha aí, sempre existiu desde essa época. Eu nunca perdi vocês de vista. Então, assim, acreditem que isso aqui é realmente a concretização de um sonho mesmo. Eu queria vir aqui, eu queria estar com vocês. Eu agradeço pelo privilégio, eu agradeço pela honra. Então, que seja Deus, né, como o nosso irmão José bem orou, que seja Deus a falar e que eu possa falar bem baixinho, mas que seja Deus a falar alto e que vocês possam enxergar, não eu, mas o que o Espírito Santo quer falar comigo e com vocês nessa noite. Amém. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Débora, eu sou casada com Carlinhos, que vai estar aqui compartilhando a palavra com vocês amanhã à noite. Nós temos 2 filhos, Gabriel e José Carlos, e em 2009 nós fomos chamados por Deus para servir como missionários. A história é longa, mas eu vou dar um resumo aqui, eu vou dar um compacto. A gente estava vivendo nossa vida, a gente servia na igreja local, como acredito que muitos aqui devem fazer, então, envolvido com o ministério. Conheci vários irmãos, foram me apresentando nomes e falando que ministério na frente. Era meio que isso que a gente fazia. Eu servia na igreja como professora de departamento infantil, né, pastoreando as crianças. Também era líder de discipulado de um grupo de mulheres. Carlinhos servia no louvor, ele era também líder de discipulado. E nós tínhamos os nossos trabalhos. Eu era concursada no Banco do Brasil, Carlinhos tinha a empresa dele na área de informática. E um dia a gente foi convidado para fazer um curso de missões, e a gente até então achava que era para a gente aprender e implantar ações missionárias em nível local. E aí foi o famoso gato por lebre. A gente foi em julho de 2009 fazer esse curso em Teresópolis. A gente deu nossas férias para fazer esse curso, e quando a gente chegou lá, era um curso voltado para missões transculturais, na verdade. E aí um novo mundo se abriu para a gente, porque a gente começou a ouvir falar em Janela 1040, países perseguidos, alguns conceitos que a gente nem conhecia. E foi encantador e ao mesmo tempo decepcionante porque a gente falou, bom, o que a gente tinha planejado para levar para a igreja, boiou. Porém, muitas coisas novas a gente aprendeu, então eu falei, vamos ver o que Deus quer para a gente aqui. E a gente foi ouvindo e descobrindo, e Deus foi falando aos nossos corações,
E quando a gente saiu de lá, quando terminou esse curso, definitivamente nós não éramos os mesmos. E eu falei assim, poxa Senhor, que bênção, eu nunca mais vou deixar de me envolver com missões, nunca mais eu vou deixar de interceder, de ofertar. Obrigada, Senhor, por ter me permitido conhecer isso. E aí, meu marido, que eu costumo dizer que ele é mais crente do que eu, ele me veio com uma conversa de que era para ser mais do que ofertar e orar, de que Deus estava incomodando o coração dele para a gente se dispor para servir como missionário transcultural. E lógico que eu disse, meu querido, você está com algum problema? Claro que não. A gente já tinha passado por muito aperto na vida quando a gente casou, um casal, a gente casou muito jovem, a gente foi muito corajoso e a gente enfrentou muita coisa, mas agora que a gente estava começando a crescer na carreira e desfrutar de tanto que a gente tinha trabalhado, eu falei, não, meu amor, a gente vai ofertar. Olha, eu oferto metade do meu salário. A gente se organiza, a gente oferta, a gente ora todo dia, mas esse negócio de ser missionário, não, né? Não. Mas ele não desistiu e ele começou a orar durante a madrugada. E para contar a história, eu resolvi fazer a primeira viagem de reconhecimento. A gente foi lá, conheceu. Ele teve a confirmação do chamado dele nessa viagem, eu não, terra seca. E voltando, ele continuou com isso, e até que um dia eu fiz uma das orações mais sinceras que eu já fiz na minha vida. E eu disse ao Senhor assim, eu tenho medo, Senhor. Eu não quero ir, eu não sei se eu dou conta, eu não sei se meus filhos vão ficar bem emocionalmente. O país que estava se desenhando, que alguns amigos tinham dito que havia disponibilidade, seria o Senegal. Eu falei, não, Senhor, eu estou com a minha vida toda estabelecida aqui. Eu fiz uma oração muito sincera. E eu fiz um desafio para Deus. Falei, bom, eu conheço a história de Gideão. Se a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou, ele é o mesmo do tempo de Gideão. Ok? Aqui a gente está partindo desse pressuposto. Então eu falei, Senhor, igual a Gideão, eu quero um sinal bem claro. E eu falei para Carlinhos, vamos fazer uma segunda viagem para o Senegal, dessa vez com nossos filhos. Então, a gente se organizou e foi, mas aí eu fiz uma oração secreta e disse, Senhor, eu preciso de receber um sinal muito claro, igual a Gideão mesmo. Esse sinal tem que ser através de um dos meus filhos. E assim, tem que ser uma coisa que não tenha ambiguidade, que eu entenda claramente o que é o Senhor falando, que quer que eu vá servir no Senegal, e aí eu paro de resistir. Mas também assim, se não for, aí o Senhor vai falar com o Carlinhos para resolver essa maluquice na cabeça dele, e aí não tem mais nada a ver comigo. E a gente foi para a viagem, foi muito bom. A gente se organizou, então a primeira viagem que a gente fez foi em 2010, a segunda foi em janeiro de 2013. Fomos com nossos filhos e a gente mostrou para os meninos o país. A gente foi num shopping, a gente foi numa aldeia que não tinha nem energia elétrica. Então a gente mostrou assim, de um jeito muito equilibrado o país, mas Deus não falou. E eu fiquei nas nuvens, né? Falei, caramba, que legal. Então, eu estava firme no meu propósito de ofertar, eu não estava sendo leviano não. Eu falei, eu vou dar, Senhor, metade do meu salário para missões, eu prometo. E estávamos nós, né, arrumando as malas para voltar para o Brasil, indo para o aeroporto. A gente foi em parceria com a igreja, né? A igreja recebeu a gente lá, então a gente foi. E aí, colocando a mala dentro do carro, meu marido e meus 2 filhos chorando. Porque lá em casa é engraçado, os homens são chorões e eu não sou. Então eles chorando e eu tentando ver quem eu dava conta ali primeiro. Eu peguei o mais novo, né? Na época ele tinha 8 anos, coloquei ele no meu colo. Falei, meu filho, a gente está voltando para o Brasil. Seus amigos são de lá, a sua avó, a sua escola, né? Os trabalhos da gente são lá. Mas a gente se organiza, a gente junta um dinheiro e a gente vem passar as férias aqui de novo. Tá vendo? Daqui a uns 2 anos, que até já me cara. Talvez daqui a uns 2 anos. E ele chorando muito, ele olhou para mim e falou assim, mãe, mesmo se você nunca mais me trouxer aqui no Senegal, quando eu crescer eu vou voltar, porque eu quero viver, morrer e ser enterrado no Senegal. Aí não tem sinal certo, né? Então, foi interessante o processo, porque a partir desse momento, toda a resistência que eu estava tendo se tornou uma paixão mesmo. Deus, ele, como se fosse um interruptor. Então, Deus colocou no meu coração isso, eu senti até um alívio mesmo, como físico. Eu acho que foi o alívio de parar de lutar contra o que Deus estava querendo me dizer, querendo que eu fizesse. E uma coisa que Deus disse para mim foi que, naquele momento, ele me disse que eu poderia até dizer não, eu tinha esse direito.
Então, assim, todo mundo aqui tem o direito de dizer não para Deus, tá? Mas o privilégio de servir a Ele e de ver em primeira mão as maravilhas que Ele poderia fazer ia ser dado à próxima geração. Porque a próxima geração tinha um coração mais macio e mais obediente do que o meu. E eu falei, não, Senhor, eu entendi, deixa eu ir. A próxima geração vai ter os privilégios dela, mas eu vou ter os meus. E aqui estamos, né? Fomos para o Senegal, passamos 8 anos, a gente desenvolveu projetos na área da educação, a gente abriu uma escola, se chama Instituto Dorcas, a gente já educou jovens com cursos profissionalizantes. Hoje a gente está no interior do Senegal, numa cidade chamada Tchadjari, e lá a gente tem uma escola linda, inaugurou em 2021. A gente também trabalhou na área do discipulado. Carlinhos discipulou um rapaz que era muçulmano convertido e que tinha perdido tudo por causa da decisão dele. Hoje ele é o nosso diretor, ele já está entrando no mestrado, ele tinha inclusive saído da faculdade, depois voltar para a faculdade se formar, casou, a gente viu em primeira mão, né? Carlinhos foi padrinho do casamento dele, viajou, teve a oportunidade de estar lá. E hoje a gente está no Brasil, cuidando das nossas famílias. Nós somos filhos únicos, eu e meu marido, então hoje a gente está aqui de volta cuidando das nossas mães. A gente tem viajado, dado treinamento para missionários, obreiros, vocacionados e também mobilizando recursos para a nossa escola, que continua firme e forte no Senegal. Essa é a versão compacta da história, mas vamos abrir agora nossas Bíblias lá no livro de João, capítulo 21, finalzinho, né? O último capítulo de João. Capítulo 21, João, capítulo 21. Vamos ler do 1 ao 13. Vamos fazer essa leitura. Evangelho de João, capítulo 21. A gente começa no 1 e a gente vai até o 13. Vamos lá. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. A saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e, de igual modo, o peixe. Esse capítulo ele é engraçado, porque se João fosse um filme, ia parecer o epílogo. Eu fico imaginando aquela partezinha final, assim, já com a câmera mostrando a imagem um pouco diferente, um pouco desfocada, parece que é um sonho. E mostra como é que Jesus encontrou os discípulos, né? O que eles resolveram fazer depois que eles, entre aspas, perderam Jesus de vista depois da ressurreição, por um tempo. E para a gente facilitar um pouco a compreensão, eu queria dividir essa palavra em 3 movimentos, que trazem 3 aprendizados. O primeiro movimento que a gente tem aqui é um movimento que desconecta. A gente vê uma desconexão acontecendo. E é o início do relato, entre o versículo 1 e o 3.
Depois de tudo que os discípulos tinham vivido, depois de tudo que tinha acontecido, depois de todos os milagres, tanto milagres que eles presenciaram Jesus fazendo, como milagres que eles próprios tiveram a oportunidade de fazer, né, com o poder de Deus, parece que eles perdem a conexão. Alguma coisa que acontece e eles começam a sentir medo e não estão tendo notícia de Jesus e não estão mais entendendo o que é para fazer. E Pedro, o grande líder que ele influencia o grupo com o medo dele. Então é ele que avisa, né, que está indo pescar e todo mundo vai junto. Ele retrocede e ele leva o povo junto. E eles estão lá pescando, mas todos os esforços deles são infrutíferos. Não dá certo. Eles trabalham e não conseguem pescar. Isso acontece porque esses homens aqui, eles estavam totalmente desconectados do propósito que Jesus tinha dado para eles. E eles sabiam qual era esse propósito, mas mesmo assim, eles se permitiram ir para um caminho completamente diferente. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês gravassem é que quem cede ao medo perde a conexão com Deus. Quem cede ao medo perde a conexão com Deus. E aí eu vou precisar falar de mim. Eu sou medrosa. Pronto, falei. Eu sou bem medrosa. Medrosa do tipo que, se eu estou em casa, se eu estou muito concentrada fazendo alguma coisa e um dos meus filhos ou meu marido precisa se aproximar de mim, ele já vem falando de longe: mãe, estou chegando, porque eu levo susto muito fácil. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos do gato, quando coloca o pepino do lado, que o gato dá um pulo. Não sei se alguém aqui já viu isso. Eu sou igual, eu levo susto por qualquer coisa. Eu sou medrosa nas pequenas coisas, mas eu também sou medrosa nas grandes coisas. A história que eu contei para vocês mostra isso. Eu passei alguns anos resistindo. Deus chamou a gente em 2009 e a gente só foi realmente fechar nossa casa, entregar tudo e ir para o Senegal. A gente só conseguiu fazer isso de 2013 para 2014 porque eu sou medrosa, porque eu demorei a tomar a decisão, porque eu resisti. Então, a questão não é ter medo. Todos nós temos medo. As pessoas às vezes me dizem assim: você foi muito corajosa ir para o Senegal. Não, gente. Eu sou muito medrosa. Porque o último que eu ouvi falar que era corajoso o suficiente para botar a banca para Deus e dizer que não ia, ele passou 3 dias na barriga de um peixe e saiu de lá ainda todo vomitado. Então, por favor, entendam que é melhor ser medroso. Eu espero estar aqui diante de pessoas medrosas que não vão ousar se colocar contra o propósito de Deus para as suas vidas. Amém? Vamos ser medrosos. É bom ser medroso. Então, o problema aqui com esse movimento dos discípulos não é o medo que eles sentiram, mas claramente o que provocou a desconexão deles com Deus foi eles terem tomado as decisões deles baseadas nesse medo. Porque, mesmo com medo, nós precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele não só nos chama, mas Ele nos capacita. Ele é poderoso para nos livrar. Todo mundo aqui que conhece um pouquinho da Bíblia já ouviu a história de Moisés, que foi salvo das águas. A gente conhece a história de José, a gente conhece a história de Elias, a gente conhece a história de Esther, a gente conhece a história de Pedro, de Paulo. E por que a gente não pode pensar que essa pode ser a nossa história também? Deus livra sempre? Não. Ele é poderoso para livrar, mas Ele não livra sempre. A Bíblia conta a história de um homem chamado Estevão, que por amor a Cristo foi apedrejado até a morte. Então nem sempre Deus vai livrar. Não adianta dourar a pílula e falar para vocês que vai. Não, às vezes Ele não livra. Mas mesmo quando Ele não livra, como aconteceu com Estevão, Deus é aquele que vai nos receber. A Bíblia diz, quando a gente lê a história de Estevão lá em Atos, a gente vê que
Jesus Cristo, ele não estava sentado no trono, ele estava de pé, porque ele levantou para receber Estevão no reino dele. Então, nosso Deus é o Deus que é poderoso para livrar, e mesmo quando ele não livra, ele salva, porque a gente crê na eternidade com Deus. O contrário de fé não é dúvida, o contrário de fé é controle. Então, mais uma vez, quem cede ao medo perde a conexão com Deus. Esse é o primeiro movimento que houve de desconexão por causa do medo. Mas a história continua. E aí, a partir do versículo 4, a gente vê Jesus aqui chegando na praia. E é engraçado, né? Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa errada e chega quando a gente era pequeno, né? Fazendo uma coisa errada, aí chega o pai, a mãe, aí a gente fica tudo desconfiado assim. Eu que sou mãe já passei muitas vezes por isso, com meus filhos. E eu fico imaginando, né, os discípulos, quando um falou assim para o outro, é Jesus. Ai, 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 que vergonha a gente tá aqui. Mas Jesus, ele poderia, né, ter brigado, reclamado, mas ele não fez nada disso. E aqui que a gente entra no segundo movimento. Alguém fez um segundo movimento, esse alguém foi Jesus. O segundo movimento aqui na história é o movimento de reorientação. A gente tem isso acontecendo aqui do versículo 4 até o 8. Os outros discípulos, eles viram, lançaram a rede, e aí, uma coisa interessante que tem, eles estavam nessa luta de não conseguir pegar nenhum peixe, e Jesus, ele ainda vem, e ele diz assim, faz assim, lança a rede à direita do barco e vocês vão achar, lançai a rede à direita do barco e achareis. Ele ainda ele reorienta fazendo um milagre. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas eles não tinham tido nenhum resultado. E por algum motivo, esses peixes não vinham. Então, são homens que trabalharam a vida inteira nesse ramo, sabiam muito bem o que estavam fazendo, mas naquele momento não estava adiantando. Experiência, equipamento, o barco certo, o tempo certo, o vento certo, a rede certa, não adiantava. Eles estavam desconectados. Mas Jesus vem e ele reconecta. Quando a gente está desorientado, Jesus vem e ele faz um movimento de recondução, de reorientação. E essa palavra, essa segunda palavra que eu quero que vocês guardem no coração na noite de hoje, é que basta uma palavra do Senhor para mudar tudo. Por mais perdidos que eles estivessem, a situação não estava fora do controle. Ela só precisava da presença de Deus. Era a única variável que estava faltando naquela equação. Então Jesus vem e ele com muito amor reorienta, e a palavra que ele dá muda tudo. De repente você está aqui hoje, somos muitos. Eu não conheço vocês, conheci, a pessoa que eu mais conhecia aqui era a Luciana e só conhecia online. Então, olhando para cada um de vocês, eu imagino que cada um de vocês deve estar lutando com seus desafios, com seus problemas, vocês podem até estar pensando em alguma coisa que durante o fim de semana está em stand-by, mas segunda-feira vou ter que resolver. Todos nós temos, né, nossas lutas, nossos desafios. E você pode, inclusive, estar a ponto de desistir. Inclusive, você pode já ter desistido. Mas acreditem, basta uma palavra do Senhor para mudar tudo. Ele, inclusive, vem e surpreende, né? Porque eu não sei se vocês repararam que esse milagre aqui, ele é muito irônico. Já tem uma sensação de déjà vu. É que esse milagre, ele já tinha acontecido antes. Praticamente igual. E a gente tem um relato dele no livro de Lucas, capítulo 5. E sabe quando foi que isso aconteceu? Quando Jesus chamou Pedro para servir a ele. Para seguir a ele. Não pode ser coincidência, né? Não pode ser coincidência. Então, assim, Jesus, ele não brigou, ele não reclamou, ele não recriminou, mas ele
ele sentiu um prazerzinho, talvez, em dar uma certa indireta. Assim, meu filho, entenda. Você tá meio lento para entender. Deixa eu repetir aqui para ver se você entende. E era um senso de humor muito peculiar que ele tinha, mas é exatamente quando Pedro pensou em desistir e voltar para a vida antiga dele, e Jesus fez o mesmo milagre. Você pode estar se perguntando, né? Como é que depois de ter vivido tão próximo com Jesus, Pedro cometeu essa ousadia de se desconectar? Mas eu não consigo julgar Pedro, porque quantas e quantas vezes isso não acontece comigo? Quantas e quantas vezes eu, com a minha boca, declaro que eu acredito em Deus. Eu, com a minha boca, declaro que Ele é o Senhor da minha vida. Eu, com a minha boca, declaro que eu sirvo a Ele. Mas com as minhas ações, eu ajo como se Ele não tivesse tanto poder assim. E eu insisto em segurar as rédeas. Eu insisto em manter o controle. Eu caio no desespero. Eu caio na ansiedade. Eu faço as coisas de um jeito que eu sei, lá no fundo eu sei que não é certo, que não é assim que Deus queria que as coisas acontecessem. Mas eu vou lá e faço. Então, eu já vi muita gente julgando Pedro, mas eu não consigo sentir que eu tenho condições de julgá-lo, porque muitas vezes eu faço alguma coisa parecida. Mas ainda bem que a nossa caminhada com Deus não depende de nós, e sim dele. Vejam que o movimento de reorientação vem dele, a iniciativa é dele. E ele faz questão de repetir o milagre e ainda dizer: eu sou o mesmo, você ainda é meu. Essa repetição do milagre, ela não é por acaso. Mas é porque às vezes a gente se acostuma tanto a ter as coisas à vista, a ter as coisas fáceis. A gente vem na igreja, a gente canta, talvez até a gente faça devocional de manhã, e aquele estilo de vida, né, de cristão, a gente tem até o jargão, né? Abençoado, tem essa língua de crente aí que a gente usa, pulseirinha, você vai na loja e compra pulseirinha, o que Jesus faria, camiseta, enfim, existe todo um universo, toda uma bolha cristã. E às vezes a gente está tão acostumado, tão acostumado, que a gente perde de vista Jesus. O mais importante para a gente é a bolha. Mas Jesus, ele fica diluído no meio de tudo isso. E a gente esquece que quem tem que ter o comando, quem tem que ter a palavra, quem tem que ter o poder sobre as nossas vidas é Ele. E a gente não pode esquecer de viver testemunhando que Ele é quem tem o poder. É uma tentação agir com as nossas próprias forças, mas isso vai levar a gente de volta àquele primeiro estado de desconexão, ao medo. Talvez tenha aqui hoje alguém, não sei, que está trabalhando muito, que está se esforçando ao máximo, como os discípulos estavam, com certeza cansados de tentar pescar tanto peixe, mas o fruto não vem. Se alguém aqui nunca passou por uma luta, eu fico muito feliz por você, mas é uma realidade na minha vida também. Mas independente do que você esteja enfrentando hoje, não sei, algum problema na família, trabalho, saúde emocional, tem sido uma epidemia, né? Questões de saúde emocional. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que Jesus é Senhor sobre tudo isso. E eu quero dizer para você mais uma vez, basta uma palavra do Senhor para mudar tudo. A palavra dele vai mudar tudo. Mas a gente continua caminhando, e aqui em terceiro lugar tem um detalhe no texto, já passando aqui para o versículo 9, 10 e até o 13. E isso aqui me pegou muito quando eu me dei conta. Eu nasci e me criei na igreja, eu me converti aos 16 anos, então ler a Bíblia sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Esse trecho aqui, eu não tenho nem condição de dizer para vocês quantas vezes eu já li, quantas vezes eu já ouvi pregações sobre ele, mas tem uma coisa que é interessante e que sempre tinha me passado desapercebido,
E é tão bobinho, é tão pequeno, que parece até que foi um erro de quem escreveu. No versículo 10, ele diz assim: Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Então a gente fala assim, bom, claro, eles vão comer juntos. Só que, se a gente olhar o versículo anterior, o 9, ele diz assim: assaltaram em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Peraí, será que foi um erro? Porque já tinha peixe, mas no 10 Jesus pede peixe. Se essa sequência fosse em The Chosen, a gente ia dizer que tinha sido um erro da produção. Mas como está na Bíblia, aí a gente fica aqui, né? Não pode ter sido erro. Então, a única possibilidade é realmente esses peixes que já estavam lá não faziam parte dos que tinham sido pescados pelos discípulos. Vocês estão comigo? Não foram os discípulos que pescaram aqueles peixes. E foi aí que eu entendi uma coisa muito profunda, que volta e meia, quando eu preciso, assim, quando eu não estou bem, eu preciso lembrar disso e Deus fala no meu coração e Ele me conforta. Independentemente daquela pesca ter sido bem sucedida ou não, eles iam sentar juntos e comer. Jesus já tinha preparado tudo. Eles podiam, aqui diz que eles pegaram quantos peixes? 153, ótimo. Eu estava procurando aqui, mas vocês acharam onde? 153 peixes. Eles podiam ter vindo com 1000 peixes. Eles podiam ter vindo com 0 peixes. Eles iam sentar e comer. Porque a comida já estava posta. E aqui nós temos esse terceiro movimento, que é o movimento de alimentar. O movimento de alimentar é feito por Jesus. E junto com esse terceiro movimento, essa é a terceira e última palavra, essa é a terceira e última verdade que eu quero deixar para vocês aqui. E essa palavra é que quem vive pela fé tem a provisão garantida. Nós vemos aqui homens que tinham se desconectado por um breve momento, mas que foram reorientados, que foram buscados de volta e que agora estavam sendo lembrados disso. O peixe, o pescar, o comer à mesa, aquilo ali não tinha a ver com a performance, não importava o que eles tinham feito, o que eles ainda iam fazer. Jesus, ele pede os peixes, na verdade, já estava tudo pronto ali, para que os discípulos tivessem a dignidade, para que eles tivessem o privilégio de contribuir com algo que já estava sendo feito. E isso é muito profundo, eu não estou falando só de comida. Quando meus filhos eram pequenos, eu me lembro, até hoje de vez em quando a gente faz isso. Eu aprendi a fazer uns biscoitinhos amanteigados, muito fácil de fazer, e a gente misturava lá tudo, ficava uma delícia. Mas era muito engraçado, porque ele não tinha muita coordenação motora, então estava eu lá fazendo a bolinha de biscoito, fazia tudo uniforme, igualzinho, e aí um pegava um pedaço pequeno demais, amassava demais, aí ficava muito pequeno, o outro pegava muito grande, ficava aquele troço esquisito. Quando a gente tirava a fornada, os que eu tinha feito estavam lindos, tudo assadinho, assim, tudo bonitinho, tudo uniforme. E os dois meninos, os que tinham ficado muito grandes, estavam crus por dentro. Os que tinham ficado muito pequenos estavam queimados, torradinho, pretinho. Não dava nem para comer direito porque estava amargando. Mas eles ficavam tão alegres de contribuir. E no final das contas, a gente se juntava e a gente comia aqueles biscoitos. Mas não era o que importava, não era o biscoito, gente. Era o relacionamento. Era o que se desenvolvia, o que a gente aprendia uns com os outros enquanto a gente estava ali. E o mais engraçado é que à medida que eles foram fazendo mais e mais biscoitos junto comigo, teve uma hora que começou a ficar tudo bonitinho também. Quanto mais a gente anda com o mestre, mais a gente aprende, mais a gente fica parecido com ele, melhor o resultado sai. Tem que andar com o mestre. E mesmo que você não tenha nada para oferecer para Jesus, você precisa puxar seu barco
para a praia e se apresentar diante dele. Mesmo que você já esteja na praia há muito tempo dentro do seu barco, e que você lance a rede dia após dia, noite após noite, e você não tenha pescado nada, está na hora de puxar seu barco para a praia e se apresentar diante dele. O importante é se relacionar com Jesus, independente das nossas imperfeições. Porque no caminho, enquanto Ele nos aperfeiçoa, Ele também vai suprindo as nossas necessidades. Vou dizer para vocês mais uma vez: quem vive pela fé tem a provisão garantida. Aleluia! Seja essa provisão material, seja emocional, seja espiritual, seja de relacionamentos. Enquanto a gente está no caminho, enquanto a gente está dispondo e servindo para Ele, a gente vai tendo a nossa provisão suprida por Deus. Amém. Que privilégio ter um pai que convida a gente para um relacionamento que não é baseado em performance. Talvez um dos poucos relacionamentos que a gente possa ter na vida que não vai se basear em performance. Porque se a gente parar para pensar, todos os relacionamentos vão exigir contrapartida. Né? Você casa, você espera que o seu marido, que a sua esposa, seja respeitoso, carinhoso. Os filhos, a gente ama incondicionalmente, mas tem uma hora que a gente diz assim: meu filho, assim não dá. Trabalho, nem se fala. Uma tal de avaliação 360, quem já precisou passar por isso sabe. Avaliação baseada em performance. E se passar uns três trimestres aí com avaliação baixa, você vê o que é isso? Com isso não desce por corporativo. A nossa relação com Jesus, ela não se baseia em performance. Na verdade, quando a gente vai lendo a Bíblia, Deus ele se coloca numa posição até, talvez seja uma palavra muito pesada, mas numa situação até humilhante mesmo. Não é à toa que ele se coloca no livro de Oséias como um marido traído. E que ainda assim vai atrás. E que ainda assim busca. E que ainda assim não desiste. Ele chora por nós. Ele não desiste de nós. Ele nos busca. Ele pode fazer tudo sozinho, num piscar de olhos. O mundo veio a existir pela sua voz, pela palavra de Deus. Vocês acham que ele não pode fazer o que ele quer sem a gente? Ele quer nossos peixinhos, pequenininhos, feios. Ele quer nossos biscoitinhos queimados, nosso biscoitinho cru. É isso que ele quer. Porque o que ele quer da gente é relacionamento. E a gente, quando entende isso, quando a gente entende, né, que a gente, em primeiro lugar, não precisa ceder ao medo, quando a gente atende que basta uma palavra do Senhor para mudar as nossas vidas, e quando a gente entende que, enquanto eu obedecer a Deus e viver pela fé, Ele vai garantir a minha provisão, o que nos resta é obedecer ao chamado dEle, que está aqui no versículo 12. E ele diz assim: vinde e comei. A mesa está posta, independente dos medos, independente das tentativas frustradas, independente do que você e eu achamos que a gente tem a oferecer. Spoiler, a gente não tem nada a oferecer. Ele nos convida simplesmente a sermos filhos amados, perdoados, restaurados. Nesse momento, Ele nos convida à mesa para desfrutar da Sua presença. E é bom que a gente saiba que Ele já cuidou de tudo. Amém. Ele já providenciou tudo. Ele já providenciou um banquete. E Ele nos chama a sentar à mesa. Essa é a mesa da graça. E porque nós comemos dessa mesa, porque nós desfrutamos desse banquete, a gente precisa abrir os nossos corações para aqueles que ainda não têm lugar à mesa. Nós estamos desfrutando de um banquete. E se nós não estamos, é bom a gente começar, porque a gente pode. Porque a gente pode. A gente não precisa pagar nada, o preço já foi pago na cruz. Mas quantos não têm acesso à mesa? Quantos clamam com fome? Mas a missão está pronta. O banquete da graça já começou.
há lugar para você, não só para ser alimentado, mas para alimentar outros também. Então agora a gente tem uma decisão. A gente pode continuar onde a gente está, talvez você esteja longe do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de desconexão. Talvez o plano de Deus era esse, e você veio por aqui. Ou talvez até você nem saiba exatamente qual é o plano, mas pela sua vida como ela anda, provavelmente não é isso que Deus tem para você. E a gente sabe. A gente tem uma ideia se a gente está obedecendo a Deus, se a gente está sendo fiel a Ele ou não. E hoje a gente tem uma escolha: retroceder, voltar à segurança da rotina, ir para caminhos familiares, mas que vão levar a gente para longe de Deus, ouvir a voz do Mestre e lançar de novo a rede. Deus não precisa de nós, mas Ele escolheu nos usar. E se nós nos calarmos, se a gente desistir de ser voz, presença, resposta, as pedras vão clamar. A gente não precisa esperar que as pedras clamem. Ele nos convida a sermos boca profética, mãos que compartilham, mãos que abraçam, um olhar que olha para o outro como ele é, com amor, com respeito, que o mundo precisa. A gente é uma igreja que come do pão do céu, mas a gente em algum momento vai precisar se levantar e repartir. Então, eu quero convidar você a abaixar sua cabeça nesse momento, como igreja, em atitude de oração, para que as pedras não precisem clamar. Nós estamos numa conferência missionária, mas antes de pensar em missões, a gente precisa se reconectar com Deus. Porque Deus não quer que a gente faça, Ele quer que a gente seja. E uma vez que nós somos, a gente vai saber para onde ir, o que fazer, não por nós, mas nele. Uma Bíblia diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a palavra de Deus para o seu coração hoje é que as pedras não precisem clamar. Eu não sei quantos peixes você tem hoje. Se você tem 1000 peixes, glória a Deus. Se você tem 100 peixes, glória a Deus. Se você não tem nenhum peixe, glória a Deus. Se você está devendo peixe, glória a Deus também. Você sabe como você está. A igreja permanece em oração, cabeça baixa. Pense nessa palavra que você está recebendo hoje. Se você está vivendo esse momento de desconexão, seja qual for o motivo, mas você deseja ser restaurado, se você está entendendo o que Deus quer para você agora nesse momento, e você quer ser restaurado para desfrutar da mesa, sim, mas também para dedicar a sua vida, chamar outras pessoas para sentar à mesa e comer. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Deus, Ele age de formas inesperadas. Ele age de formas engraçadas. Ele tem um senso de humor muito peculiar. E Ele quer cuidar da gente. Ele vem e faz um movimento de correção. Ele não nos julga. E depois Ele nos envia. Então, nesse momento, se você quer receber uma palavra, se você quer receber uma oração, vem aqui, eu quero orar com você. Não vou demorar mais muito. A mesa está pronta. O banquete da graça já começou. Tem lugar para você, não só para ser alimentado, mas para alimentar outros também. Talvez você ache que nem tem muito para oferecer. Talvez você ache que o tempo passou, ou que o tempo ainda não chegou, ou que existem outros que são mais preparados. Mas o chamado de Deus, ele está ecoando na praia. E Jesus nos diz assim: vinde e comei. Tem muito lugar na mesa. Não só para você,
mas para tantos outros que vão ser alcançados através da sua vida. Senhor Deus, ministra sobre o teu povo essa noite. Vem trazer, Deus, uma compreensão profunda do propósito. Vem trazer uma compreensão profunda da missão, Senhor Deus. Vem trazer, Senhor Deus, renovo nos corações. Vem trazer cura, Senhor Deus. Vem trazer restauração. Vem corrigir, Pai, cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, te buscando e que querem ouvir mais de ti. E que querem receber algo especial, algo novo da tua parte, Senhor Deus. Que teus filhos e filhas não se permitam, Deus, serem guiados pelo medo. Que eles não percam a conexão contigo, Deus. Que apesar do medo, eles possam prosseguir, confiando que tu és aquele que tem todo o poder. Senhor Deus, eu venho clamar também para os teus filhos que precisam, Senhor, receber uma palavra, Deus, uma palavra tua. Que precisam nessa noite, Deus, que tu vens. Eles já estão cansados. Alguns já desistiram, alguns estão prestes a desistir. Mas nesse momento, Deus, nós cremos e nós declaramos que basta uma palavra dita por ti, Deus, para mudar tudo. Então eu te peço, Senhor Deus, que essa palavra venha, que essa palavra seja dada sobre a vida dos teus filhos e filhas. Talvez seja uma palavra nova, mas também possa ser, Senhor Deus, uma palavra antiga. Algo que já se esqueceu há muito tempo, Deus, uma promessa que foi feita, mas eu quero, Deus, nesse momento, que possas trazer a memória dos teus filhos, das tuas filhas, o que pode trazer esperança para eles. Senhor Deus, eu também peço, Deus, que tu possas ministrar sobre a vida dos teus filhos, especialmente com provisão. Vem prover, Deus. Às vezes a provisão ela não é material. Às vezes são outros tipos de provisões que nós precisamos. E tu conheces, Deus, as nossas necessidades mais profundas. Então, nesse momento, Deus, eu peço não somente a tua provisão, mas o teu transbordar. Vem transbordar sobre a vida dos teus filhos, dos teus servos, com o teu Espírito, Senhor Deus. Vem renovar neles o amor de quando eles se encontraram contigo pela primeira vez. Vem renovar a ousadia dos teus filhos. Vem renovar o discernimento. Vem renovar a visão espiritual, Deus. E que eles possam ser usados, Deus, para ministrar sobre outros e outras. Que eles possam se banquetear, Senhor Deus. Que eles possam desfrutar do que já está na mesa, Senhor. E que tu possas aceitar a oferta que eles trazem hoje para ti. Que possa subir, Deus, com um aroma agradável, com um aroma suave, Senhor. Recebe, Deus, e renova e vem suprir todas as necessidades para que eles possam ser usados para serem restauradores de brechas, Deus. Que eles possam ser vistos como carvalhos de justiça, voltados para a tua glória, Deus. E que todas as promessas, todas as palavras que estão sendo ditas aqui nesse momento, diante do teu altar, sejam consolidadas e venham a frutificar no tempo certo, Senhor Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Amém.